E aí, tá tudo bem com você? Bom dia, tudo bem mesmo? Eu sou o Wellington Calazans, este é o programa Expresso da Manhã, que começa a partir de agora. Hoje o penúltimo programa do ano, mas é sempre um prazer enorme estar aqui na sua companhia. Daqui a pouquinho o Rômulus vai chegar e a gente vai conversar. Eu já tenho um bom dia para Ana Luquezzi, que chegou. Eu tenho também para Edmilson Guermakoski, deve ser assim que pronuncia. Neck Perger também chegou. Ana Luquezzi, que chegou. Eu tenho, quem mais? A Ana Tomazini, que faz parte aqui da equipe do programa. Bom dia, Ana, que está na Irlanda. Miriam Bentos, bom dia. Gilberto Rufino também. Márcia Gonçalves, bom dia. Ana Cristina Oliveira também já está assistindo. Olha, bom dia mesmo, um ótimo dia para você. O blog O Cafezinho, que transmite Adonise Meirelles, chegou. Eliane Paulino, que está na Alemanha, bom dia. O blog Cafezinho, ontem o Miguel do Rosário publicou um post. Bom dia, Camila Govedice, a nossa produtora. A Cicleide Cassiano também chegou. Miguel publicou ontem, o Rômulo chegou. Vou acrescentar aqui já o Rômulo. Onde está o Rômulo Maia? Procurando o Rômulo aqui para poder... Ah, entendi agora qual é o problema. Muita gente. Agora sim, o Rômulo vai chegar aqui para mim. Bom dia, Wellington. Bom dia, Rômulo. Hoje deu certo, tá vendo aí? Mais ou menos, eu tô como duplo expresso, tá uma doideira isso. Eu fiz aquilo de tentar mudar antes, não adianta. Mas apareceu aqui você, tá? Era para ser. É isso, bom dia, deu tudo certo, você já está aqui com a gente. Rômulus, hoje nós temos um programa com a presença da Niobe Cunha, nossa comentarista de política, dia de quinta-feira. Ela vai falar sobre... Ah, a Niobe já está assistindo a gente aí, dando bom dia, saravá dela e viva. Bom dia. Então, eu estava falando aqui, Rômulus, que o Miguel do Rosário ontem publicou um post falando sobre o alcance, não é, da fanpage do blog e também do blog. O blog teve uma pequena queda porque várias quedas técnicas, né, o blog teve ao longo do ano, e isso atrapalhou muito o nosso alcance. Mas o blog como um todo, contando aí com a fanpage aqui do Facebook, apesar de tudo que o Facebook vem fazendo, tem muito, tá? Tem muito a celebrar, são 361 milhões, né, de visualizações. Isso é coisa pra cacete, né? Muita, né? E aí, isso direto na... Não, só falar direto na página, falar se os vídeos foram compartilhados no WhatsApp, que não conta, e em outros blogs, e em outras páginas que baixam o vídeo ao invés de compartilhar. Ou seja, foram milhões e milhões e milhões. Isso é muito bom, significa que o nosso trabalho está sendo acreditado e, por isso, nós estamos trabalhando com muito empenho para trazer aqui o melhor produto, que é a informação, com provas. É porque a gente condena aqui no Cafezinho, desde o começo, essa coisa, a figura do delator. Porque delator é o antigo boca a boca. Essa coisa, fulano me disse que Beltrano fez isso. Isso não é jornalismo. Jornalismo é prova. Então, a gente vai apresentar provas hoje, e o Rômulo já vai antecipar. E, Rômulo, também quem tem Rubens Rodrigues Francisco na equipe de comentaristas não precisa dormir preocupado com nada, né? Rapaz, você sabe, Wellington, o Rubens é muito gentil, né? sempre prestativo. Ele escreveu um relatório muito sintético, curto. Eu vou até, Wellington, te pedir para no final do programa a gente ler, porque eu acho que lendo eu leio ele 1 minuto e meio. Que assim, encerra a questão de polêmica com relação à situação do Eduardo Cunha, mas encerra a polêmica deixando a dúvida. Onde está Eduardo Cunha? A gente vai mencionar, como você disse, peças processuais, fatos, datas, comprovando o que a gente disse ontem aqui, o que a gente vem dizendo. Então, evidentemente, para falar isso, a gente já vinha conversando com pessoas que já tinham passado para a gente essas informações. A gente pediu ontem ao Rubens que reunisse os elementos que tinham sido, né, esses elementos e colocasse um embasamento documental. E hoje a gente vai passar aqui para vocês
porque, né, surgiu, para que não reste nenhuma dúvida sobre a dúvida de onde estaria Eduardo Cunha. Pois é, essa coisa, o bom aqui do blog é que um blog feito não apenas por mim, pelo Rômulus, pelo Miguel do Rosário, é um blog feito com você que está assistindo a gente. Então, se eu cometer algum erro e uma pessoa for lá e falar, olha, então você não falou a verdade não, isso aqui está errado. Eu vou lá procurar saber se realmente eu errei e se aquela pessoa está certa. Se eu errar, se Rômulus errar, nós vamos ter a humildade de chegar aqui para dizer, olha, cometemos um equívoco, me perdoe, etc. E não temos aqui rivalidade com nenhum outro blog, com nenhuma outra figura do jornalismo, de um lado ou de outro. Eu faço o meu trabalho, o Rômulus faz o trabalho dele, Miguel do Rosário faz o trabalho dele, sempre estamos procurando fazer o melhor. Agora, eu sustento... Rômulus, eu sustento o que eu falei com o Rômulus. Eduardo Cunha influencia diretamente na política brasileira até hoje. E não é apenas por causa do relato de Renan Calheiros, não é apenas por causa de... Nós temos documentos que provam isso e serão publicados, certamente, ainda hoje e comentados aqui por mim, pelo Rômulus, porque eu não estou aqui para brincar com ninguém, eu tenho compromisso, eu faço esse trabalho aqui voluntariamente. Então, o mínimo que eu posso oferecer é a verdade, o mínimo. Se eu estou fazendo um trabalho voluntário, eu tenho que prestar o serviço de qualidade para que eu possa justificar essa audiência enorme que o nosso programa tem. Agora, o problema é que o crescimento natural de quem fala a verdade incomoda algumas pessoas. Aí ficam falando bobagem sobre mim, bobagem sobre Rômulus, tentando diminuir a nossa dedicação. Então, eu peço a cada um que cumpra o seu papel, buscando provas para aquilo que fala, não cometendo o mesmo equívoco da imprensa que nós condenamos, que é o PIG, Partido da Imprensa Golpista, do eu ouvi dizer, me disseram. Vamos trabalhar com provas, que como a gente faz aqui no cafezinho, a gente falou de Tacla Duran, mostrou prova, não é? Se a gente tivesse o alcance da Globo, esse assunto Tacla Duran seria o assunto do mundo, não só do Brasil, certo? Então, vamos ser mais humildes também, não é? Porque fama não tem nada, olha, ser famoso não é para o nosso espectro político. Nós não cultuamos ninguém. Nós não idolatramos ninguém. Nós respeitamos todos. Rômulus. Eu queria dizer, só reforçar o que você está falando, é que essa é justamente a graça, é a diferença para o que existe hoje com a comunicação na internet do que era a velha comunicação quando existiam os jornais impressos, né? Antes da web 2.0, da participação do público, era aquilo, a pessoa escrevia a coluna e aquilo restava, né, como o que norteava o debate. Não se via a reação e não havia a interação entre as pessoas que reagiam. Então, como você falou, aqui é um ponto... A gente já cresceu aqui nessa plataforma, a gente já cresceu com essa cultura de sermos tão somente os pontos nodais da confluência de todas essas contribuições coletivas. Então, realmente você falou, a gente não estimula de forma nenhuma personalismo e a gente agradece as contribuições de vocês, isso assim, com toda a sinceridade. E a propósito disso, Wellington, eu tenho que agradecer. Ontem, eu recebi muitas manifestações de apoio, até de preocupação, falando, não, descansa, não, a gente está com você, força, é necessário o trabalho de vocês aí fora, porque vocês não são ameaçados, né? Não tem processos pendentes contra vocês para pagamento de indenização, esse tipo de coisa, não conseguem calar vocês pelo bolso, porque vocês vivem em estados de direito, então vocês podem falar, vocês não têm rabo preso. E, então, obrigado, eu agradeço o apoio, e realmente quero dizer que eu já comecei a seguir o conselho de vocês, essa noite já dormi mais um pouquinho, hoje foram 5 horas, Wellington. É isso aí, pô, a gente ficou até 1h30 da madrugada daqui, né? Tratando isso aí com o nosso colega Rubens, que colega de programa, né? Porque ele é colega de Rômulus, porque eles que são advogados aí. Eu tô fora desse time aí, mas admiro os dois com a mesma intensidade. Então, daqui a pouquinho o Rômulus vai publicar esse material aí que prova que o paradeiro de Cunha não é tão simples assim. E até porque o paradeiro que dizem que ele está, é impossível que ele pratique aquele ato de limpar a privada com escovas de dentes, não é, ô Rômulus?
Não só isso, Wellington. Eu acho que tem uma questão temporal fundamental que ficou um pouco esquecida nessa discussão. É pouco relevante para a discussão se Eduardo Cunha influencia ou não a política nacional hoje, falar do que ele faria ou não faria em prisão do Paraná, posto que Eduardo Cunha está em Brasília. E assim, em Brasília, em destino incerto. Como a gente vai falar aqui, a situação dele é completamente esdrúxula, atípica, anômala, e realmente com os documentos, né, com as informações coletadas pelo Rubens, a quem novamente eu agradeço, a gente quer contribuir, a gente quer a verdade. A gente quer a verdade, a gente quer saber onde está Eduardo Cunha. Então, a gente vai ter agora o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, logo depois nossa amiga Niobe Cunha, e ao final a gente vai voltar a esse tema e esse trabalho excelente que o Rubens fez e que ao longo do programa eu vou publicar no blog do Cafezinho, já passo o link aqui na descrição e vou colocar também nos comentários ali pregados para vocês irem lá, porque realmente eu recomendo o trabalho do Rubens, está sensacional, Wellington. É isso aí. Eu agora peço que você entre em contato com o nosso primeiro comentarista do dia, que é o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães. O embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, que está fazendo um trabalho espetacular em defesa de Lula. E é exatamente... Já estamos em linha. Bom dia, embaixador Samuel Pinheiro Guimarães. Bom dia, embaixador Samuel Pinheiro Guimarães. Alô? Bom dia, o senhor me ouve? Alô? Embaixador, o senhor me ouve? Alô? Alô? O senhor me ouve, embaixador? Então, enquanto isso aí, Rômulus, enquanto isso, é isso. Enquanto o Rômulus tenta aí o contato com o embaixador Samuel Pinheiro, eu vou falando aqui para você que ele vai fazer aqui hoje no programa o lançamento. Olha só que privilégio, hein? Isso é privilégio para poucos. Ele vai fazer o lançamento da carta que será apresentada a ex-presidentes de diversos países. Certo? E esse é um privilégio, vai ser essa carta que vai em defesa de Lula. Bom dia, embaixador. O senhor me ouve? Alô, Vitor, você não ligou no telefone fixo? Ah, perdão, é porque na semana passada eu tinha ligado no celular e aí foi o número que ficou na memória, mas Tudo bem. da próxima vez a gente fala no telefone fixo. Que é melhor. Pois não. Talvez seja melhor, você que sabe. Não, na próxima vez a gente faz isso. Muito bom. Sem problema. Tá certo. Embaixador, Tá bom, para mim tanto faz. o Wellington dizia aqui, quando a gente chamava o senhor, que lembrava a importância da internacionalização da luta pela democracia no Brasil, que no presente se confunde com a luta pelo direito dos brasileiros de votarem, se assim quiserem, em Luiz Inácio Lula da Silva. O senhor mesmo aqui na semana passada anunciou que escreveria de próprio punho uma declaração simples em defesa dessas premissas para coletarmos assinaturas de personalidades, autoridades, né, homens de Estado, prêmios Nobel, pessoas, todo mundo que quer se engajar nessa luta. O senhor poderia reforçar essa questão, já que essa discussão está seguindo, e as pessoas continuaram falando ao longo da semana dessa ideia, reverberando. O senador Roberto Requião fez uma defesa entusiástica dessa iniciativa, está correndo atrás disso, da viabilização, falando com seu amigo Bernie Sanders. O senhor poderia falar para a gente mais um pouco sobre isso? Isso é muito importante que o senador Requião tenha adotado essa posição devido ao papel de liderança que ele tem assumido em apoio à candidatura do presidente Lula e na sua luta contra o atual programa econômico deste governo. Então é muito importante que personalidades internacionais se manifestem sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos. Naturalmente, eu redigi um pequeno texto que veio por uma pequena contribuição ao senador Requião e que eu espero que ele possa, em conjunto com outras pessoas, contactar personalidades internacionais, ex-presidentes na América do Sul, na América Latina, atuais presidentes, como o presidente Evo Morales, ex-presidentes como
o presidente Lugo, do Paraguai, também vítima de um golpe, né? O ex-presidente Rafael Correia e outros, né? Que se disponham a assinar esse manifesto curto, sucinto, muito objetivo, sobre a defesa da democracia no Brasil. Essa defesa da democracia no Brasil significa a realização de eleições para presidente da República e para o Congresso Nacional, né? E significa também a possibilidade dos brasileiros possam se candidatar, que os líderes brasileiros possam se candidatar, né? Que é, no caso, a candidatura do presidente Lula, que está ameaçada. As outras candidaturas não estão ameaçadas, né? De modo que isso é muito importante e eu espero que o trabalho do senador Requião, junto inclusive às lideranças que ele conhece no Brasil, na Europa, né, como presidente do Eurolat, que é o Foro Europa América Latina, né, ele possa levar esse tema ao conhecimento de personalidades importantes que venham assinar esse documento e que ele possa ser difundido no Brasil, o que é uma outra tarefa. Certo. Embaixador, eu quero dizer que nós já recebemos essa minuta de volta da assessoria do senador Roberto Requião e publicaremos assim que recebermos. O senhor ontem, eu conversava com o senhor, diga Wellington. Não, só um recado para o embaixador, porque o Gustavo gostaria de falar com ele sobre a minuta antes da publicação, porque tem um pequeno reparo. Sim, corretamente. O Gustavo, embaixador da assessoria do Requião, vai entrar em contato com o senhor para fazer uns ajustes finais ao longo do dia e a gente, na sequência, publicará essa carta. Ontem, quando eu liguei para o senhor, embaixador, para nós combinarmos a sua participação aqui, o senhor sugeriu, como sempre, a gente quer ouvir o que o embaixador tem a falar. E ele falou que ele queria comentar sobre algo que passou, não foi tanto comentado e cuja importância é fundamental para essa batalha, que foi a decisão do ministro Gilmar Mendes com relação às conduções coercitivas e as implicações da decisão dele, falando da sua ilegalidade para o processo, porque esses processos que fizeram isso agora devem sofrer nulidades e há pessoas que estão presas aí há anos, a gente sabe disso, né? Eu acho que é algo mais característico do estado de exceção no Brasil, né, embaixador? Essas prisões preventivas que são perpétuas. E o senhor queria comentar, então, sobre a importância da decisão de Gilmar Mendes, não é isso? Certo. Olha, é uma decisão importante e é uma decisão importante do ponto de vista político, porque é um passo na estratégia de iniciar o processo de desmoralização da Lava Jato, que é em si mesmo um processo ilegal, né? Mas que teve todo o apoio da imprensa e que teve todo o apoio do chamado mercado. Aqui no Brasil temos algo interessante, que é o mercado, como se o mercado fosse o Brasil todo. Uma palavra parece indicar, né, o mercado, que são todas as pessoas, quando na realidade o mercado são aquelas pessoas extremamente poderosas, extremamente ricas, né? Então, por outro lado, a Operação Lava Jato, que ela é uma operação destinada a desmoralizar os trabalhadores, o Partido dos Trabalhadores, o seu líder, mas subitamente ela tomou um outro rumo, né? E ela passou a indicar pessoas que representam esses indivíduos muito ricos no sistema político. Então, é preciso, do ponto de vista dos muito ricos, digamos, invalidar todos esses processos, cujo objetivo não era a luta contra a corrupção. O objetivo era um objetivo político, de luta contra o presidente Lula, contra as lideranças dos partidos dos trabalhadores, e que praticamente nada foi apurado, né? O que foi apurado foi justamente relações entre políticos, principalmente dos partidos mais conservadores, né? E os muito ricos no Brasil, né?
Então, essa atitude do ministro Gilmar Mendes, que é um representante muito importante dos setores mais conservadores, e que, segundo as mídias sociais, essa semana, 2 dias atrás, apresentou um projeto de emenda constitucional para implantar o parlamentarismo no Brasil. Né? Ele apresentou ao Congresso Nacional. Ele precisa do apoio de 27 senadores para fazer tramitar essa proposta de emenda constitucional. Isso significa, em resumo, se o presidente Lula for eleito, e se for aprovada essa emenda, ele não governará, porque ele terá suas atribuições, o presidente da República terá suas atribuições reduzidas à política exterior e à política de defesa. Né? Isto é, toda a administração, todo esse programa econômico que está em curso, continuaria a ser levado por um eventual primeiro-ministro, que seria indicado, em princípio, pelo Congresso, segundo o texto da emenda, que ainda não vi oficialmente em lugar nenhum. Né? Mas é uma notícia que circulou nos meios sociais ontem. De modo que é importante isso, porque também afeta positivamente todos e quaisquer indivíduos que tenham sido conduzidos de forma coercitiva, né? Que é altamente ilegal. Isso é um dos aspectos apenas das ilegalidades cometidas por um juiz de primeira instância, um juiz jovem de primeira instância e procuradores fanatizados. Né? Correto, embaixador. Realmente essa decisão foi importante, lembrando que nós estamos na contagem regressiva para o embate de Porto Alegre, onde o povo vai mostrar de que lado ele está nessa luta pela democracia no Brasil. Embaixador... Eu estarei lá em Porto Alegre, dia 24. Nós gostaríamos muito de estar, né, Wellington, mas nós não sabemos se por circunstâncias também concedentes ao estado de exceção do Brasil e a liberdade que a gente exerce aqui de informar, se seria conveniente ou não nós estarmos em território brasileiro. Não, muito importante que esse trabalho está sendo feito por vocês. Muito obrigado, embaixador. É importante. Embaixador, e o senhor tem algo que eu vou passar a palavra para você, Wellington, que só um ponto a mais que o embaixador queria destacar, porque ele mesmo tem a mesma pegada aqui que a gente tem no programa, Wellington. Ele gosta também de animar as tropas. E ele queria falar algo também que não foi muito comemorado, ele acha que deve ser mais lembrado, a vitória, né, embaixador, na resistência contra a reforma da Previdência. Não é isso, embaixador? Pois é, não, foi extremamente importante a resistência. Dentro do Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, no Senado, e a resistência dos movimentos sociais e dos sindicatos contra a reforma da Previdência. Quer dizer, o governo não foi capaz de, apesar de todo o seu esforço de compra de votos de parlamentares, não foi capaz de colocar a reforma da Previdência para ser votada. E ficou para o ano que vem, para fevereiro, o início desse processo. O que, na realidade, significa que dificilmente essa reforma poderá ser aprovada, a não ser que com muitíssimas modificações que atenuem os seus aspectos mais negativos. Mas algo que eu queria mencionar, que é muito interessante, são os resultados das pesquisas do IBGE, que têm sido publicados, não em todos os jornais, curiosamente, mas no jornal Valor Econômico, que é um jornal do empresariado. Né? É um jornal que é vinculado ao jornal Globo, né? Cujo proprietário é o Globo, e que, anteontem, creio, aliás, na edição de domingo, na primeira página, a manchete principal recessão jogou 5 milhões na pobreza extrema. Né? Que estão dizendo, na prática, que a política econômica do governo jogou na pobreza extrema 5 milhões de pessoas, que agora temos ao todo 52 milhões de brasileiros, 25% da população, né, na situação de pobreza extrema. Que, para quem não conhece os detalhes, significa
Sim. Em dólar significa $1,90. Né? Olha, isso é pobreza extrema. Em pobreza, aqueles que ganham R$ 5 por dia ou R$ 360 por mês. Né? Perdão, são $5 por dia, são R$ 360 por mês. É que diz a manchete na página interna. Biênio de recessão levou 9 milhões à pobreza. Né? Sim. Então, isso é uma coisa extraordinária. E ontem, na televisão, mostra que 70%, 75% da população das grandes cidades brasileiras está numa situação de extrema gravidade em termos de renda, de habitação e assim por diante. E, ao mesmo tempo, acham que essas reformas estão tendo um enorme sucesso. Né? É algo extraordinário. Né? Porque, na realidade, as pessoas, segundo essa própria matéria, diz que no período até 2004 a 2014, 40 milhões foram retirados, passaram da linha de pobreza, que é algo extraordinário, que é muito pouco, né? Sim. São R$ 300 por mês. Né? São R$ 10 por dia. Né? E essas pessoas todas são as pessoas que se lembram que no período do presidente Lula tiveram a melhoria extraordinária de suas condições de vida. Né? E que são aqueles que hoje apoiam o presidente Lula e que darão a vitória ao presidente Lula em outubro do ano que vem. Eu tenho certeza absoluta disso. Correto. Embaixador, o senhor lembrou a importância da vitória que a gente teve na reforma da Previdência, mas é importante lembrar também que isso foi uma vitória de movimentos organizados. E essas pessoas a que você refere, né, o que vivem em situação precária, são aqueles que não são organizados, normalmente não conseguem se fazer ouvir politicamente, a não ser nas eleições. Então, é em nome dessas pessoas que os movimentos sociais organizados estão na luta para que nós retomemos para um projeto popular, um projeto nacionalista, o Estado brasileiro no ano que vem, com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva. Embaixador, eu agradeço mais uma vez a sua participação em nome do Wellington Calazans. E agora você tinha me dito que vamos entrar em recesso até quando? Sim, até a segunda semana de janeiro. Tá bom, então você me telefonará antes. Certamente, né? certamente. Eu desejo, como eu acho que não vamos mais nos falar, nem com você, com o Rômulo, com o Wellington e com os ouvintes, né? Sim. Eu desejo a todos um bom Natal e um voto feliz em 2018. Para todo o Brasil. E é exatamente o que eu ia dizer, embaixador. Em nome do Wellington Calazans, aqui meu parceiro, em nome do Cafezinho, em nome de todos os blogs e páginas que compartilham o Expresso da Manhã, a gente quer desejar boas festas para o senhor e para sua família e um 2018 de realizações, não só em nível pessoal, mas em nível político da cidadania brasileira. Sem dúvida. Tá bom, muito obrigado. Obrigado ao senhor e bom dia. Um ótimo 2018. Obrigado, bom dia. Tchau. Pois é, acabamos de ouvir as sábias palavras do embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, que é o nosso comentarista de assuntos da atualidade política nacional e internacional, com essa grande notícia, uma comunicação direta com ex-presidentes de diferentes países e outras autoridades de diferentes países em defesa da democracia no Brasil, em defesa do brasileiro ter o direito de escolher o seu candidato, inclusive Lula. É isso aí que nós estamos lutando. Defender Lula é defender o poder que emana do povo. As pesquisas unanimemente dizem que a maioria esmagadora dos brasileiros quer Lula presidente da República. Então, o poder emana do povo. E é por isso que estamos lutando, Rômulo. Wellington, que notícia maravilhosa ontem de saber que o juiz Sérgio Moro tem uma rejeição maior do que a do presidente Lula, não é verdade? A bolha foi furada, as pessoas já sabem a farsa que é a Lava Jato. A Lava Jato está numa situação muito difícil juridicamente e politicamente desde o Tacla Duran, e também porque as pessoas constatam, Wellington, cada vez mais o dano à economia que foi feito em nome do combate à corrupção, que era sempre falso e que promoveu a corrupção de Estado, a corrupção da persecução penal para achacar e extorquir pessoas. Então, isso é uma vitória, não é, Wellington?
Pois é, olha, e eu quero falar sobre isso. Toda vez que eu ouço essa coisa de pesquisa que tem o nome de Moro para saber de rejeição, eu me sinto tão envergonhado. É. Juiz em pesquisa para saber de popularidade. Ô Moro, vai procurar o que fazer. Eu estou aqui com o Niobe para falar coisa séria. Ô Niobe, bom dia, Niobe Cunha. Bom dia, cafezada. Bom dia, Café. cafezal. Bom dia amanhã, bom dia todo mundo. Que sacada foi essa? Cafezada foi maravilhosa. Eu vou adotar isso aí, posso? Oh, é nosso. É nóis. Ô Niobe Cunha, é sempre um prazer tê-la aqui. Não poderia deixar de ser diferente numa quinta-feira, mas essa com um gostinho, assim, um gostinho especial por duas coisas, né? Estamos aí chegando bem pertinho já das festas de fim de ano e o programa vai dar uma pausa de férias. Então eu quero, ao mesmo tempo que esse clima de festa, apesar de não termos hoje no Brasil aí muitas coisas para celebrar, né? Eu queria dizer que é uma festa para mim, para Rômulo e para o público tê-la aqui no nosso time. Essa é a primeira coisa. Ah, que queridos. Agora a tristeza é saber que a gente vai ficar sem você aí esses dias aí. Ah, eu vou ficar. Nada, a gente está junto. Agora já está amarrado. É isso aí. Ô, Niobe, você sabe que nós pedimos aí para que você elegesse qual o principal tema da política de 2017. E é por isso que eu quero começar assim, já na lata. Niobe, diga aí, eu sei que foram muitos acontecimentos da política em 2017, mas para você, qual o acontecimento de 2017 na política? Wellington, foi quando você me propôs isso, quando você me falou isso a respeito da pauta, você já me falou isso na minha participação de quinta-feira passada, eu pensei um pouco engraçado, assim, no meio de tanta coisa grave acontecendo e tão quente, né, no calor dos acontecimentos, me veio imediatamente uma sensação remota que eu tive, que me mobilizou muito, que foi a morte da Dona Marisa. Eu achei um fato político muito significativo. Uhum. A morte da Dona Marisa envolveu um roteiro de espanto, de dor, de ódios, de certa revelação, né, em que ponto, até que ponto a gente chegava, né, nessa disputa política, né, e eu acho que a morte da Dona Letícia simboliza bem em que ponto que a gente está da política, né, como é que a gente está discutindo política. Tem várias facetas da morte dela que me chamaram a atenção. Ela ficou praticamente entre uma semana e 10 dias, né, em coma, em agonia, e isso mobilizou muito o momento político que estava, enfim, fervilhando, né, logo no começo da gestão golpista, enfim, todas as inseguranças que tinham vindo à tona. E surge né, essa situação peculiar que foi a morte dela por um AVC. Que foi uma coisa que culminou de uma perseguição, tal qual o reitor Cancellier. Eu vejo muita semelhança no que aconteceu na tragédia do reitor Cancellier com a tragédia da Dona Marisa. E para mim isso é um fato político, sim, porque isso demonstrou a que ponto a questão, essa perseguição, que na verdade é uma perseguição jurídica, política, enfim, de vários matizes, até que ponto isso chegava. Como eu sou jornalista, a minha observação sempre é meio relativa a como isso é noticiado, como isso é passado para as pessoas, como é que isso é comunicado. E foi realmente uma coisa triste ver
as pessoas divididas entre ódio e solidariedade. Não teve um silêncio respeitoso, não teve enfim, um apoio respeitoso. Virou um grande manifesto, né, político. Pessoas desvairadas em porta de hospital, batendo panela, gritando, Facebook bombando, Twitter bombando, enfim. E daí eu acho que surgiram vários questionamentos, né, do que significava essa luta política. No dia que ela morreu, enfim, foi uma coisa assim, aconteceu enfim, um barulho imenso das pessoas que questionaram várias coisas. E nesse dia, por que eu escolhi esse tema, Wellington? Porque nesse dia eu fiquei muito tocada com a mobilização, com as pessoas, as coisas que as pessoas falavam. E aí eu escrevi um texto, mas muito rapidinho. Publiquei o texto e saí. Eu tinha coisas a fazer, eu saí assim, mas eu estava meio atordoada. No meio do caminho eu recebo um telefonema de uma pessoa chamada Wellington Calazans. Que eu postei esse texto no Facebook e essa pessoa que eu seguia, enfim, que eu assistia no cafezinho pelo Facebook, me ligou. Eu estava no carro e falando que tinha lido o texto, que tinha se sensibilizado com o texto, me pedindo autorização para publicar no blog. Eu achei aquilo tão distante da minha realidade. Falei, nossa senhora, eu coloco os meus textos e crio ali uns debates no Facebook, enfim, entre amigos de amigos. Achei aquilo o máximo. Falei, não, claro, pode postar, enfim. Não, o Wellington não, eu vou colocar seu nome. Achei aquilo super importante e fiquei muito orgulhosa daquilo. É um texto muito simples que ele inaugurou a minha amizade com Wellington e que veio da onde está dando até agora, e que é um texto que fala de tudo que a dona Marisa não podia fazer. Ela não podia dar festa junina no Palácio do Planalto porque aquilo era brega, ela não podia ser dona de casa porque ela tinha que ser primeira-dama, ela não podia andar atrás do Lula, porque isso para as feministas era uma ofensa horrorosa. Ela não podia falar com o filho dela no telefone porque ela estava sendo grampeada. Ela não podia o marido não podia dar barco de lata para ela porque ela não tinha esse direito. Enfim, foi um monte de não podia. O texto era tudo o que ela não podia e que termina, assim, eu faço uma lista dos não podia e que termina mandando todo mundo que enfiasse as panelas nos 3 pontinhos. E esse era o epitáfio dela, né? Enfiem as panelas, né? E, enfim, ela descansou. Bom lembrar que tudo isso aconteceu e, assim, não há o que prove, mas é óbvio que foi uma perseguição política. Ela sofria de pressão alta. Lula dizia que ela andava muito triste, ela andava recolhida, ela estava visivelmente alterada, a sua personalidade estava alterada. Ou seja, claro que ela tinha, inclusive nos não podia, é que ela não se cuidou. As pessoas acusavam ela de que ela não tinha se cuidado, então por isso que ela morreu. Enfim, é uma série de perversidades que é o que tem feito, que tem sido a tônica da política. Perversidade, né? Perseguição com perversidade. O discurso do Lula no velório dela é a coisa mais linda desse mundo, é a coisa mais querida desse mundo. Ele se emociona, né? Enfim, e ele conta coisas engraçadas, que ele nunca estava lá quando nasciam os filhos, e que, enfim, ele tem o jeitão do Lula que é muito humano, né? Muito próximo da gente, né? Ele fala muito próximo.
E nisso a imprensa pilhando. E aí entrou um debate, inclusive de amigos queridos meus que são, enfim, que fazem oposição a mim, que questionaram o discurso político lindo, maravilhoso, emocionante, eu tenho guardado até hoje, que ele fez durante o velório dela. Falando até em confidências, o jeito do Lula, é o nosso Lula falando. Pois é, Nióbio, desculpa interromper você com essa exposição, com esse resgate maravilhoso aí desse momento que você elegeu, mas eu quero falar que a hipocrisia da imprensa reacionária no Brasil é tão grande que tentaram até dizer que Lula estava fazendo uso político do sofrimento dele e da família para sensibilizar as pessoas. Aquilo foi de uma canalice tão grande que eu quero saber onde é que, até hoje, eu pergunto, onde é que a política não está presente. Inclusive, nessa crítica a Lula, aí a gente vê a verdadeira política, a política canalha que hoje está em vigor no Brasil. Porque quando alguém condena um desabafo, uma homenagem, a última homenagem de uma pessoa que foi notadamente assassinada em consequência de uma perseguição covarde da meganhagem no Brasil, então essa imprensa, ela é venosa, assim, não há outra palavra. Rômulo, você quer falar rapidinho também? Pode falar aí, Rômulo. Comentar, lembrar algo lamentável, aquela Luana Piovani, aquela desaplaudida, falou, agora o Lula quer fazer draminha com a morte da dona Marisa. O Lula quis fazer draminha. Você vê o nível, Wellington. Eu nem comento essas coisas, essas celebridade de 15 segundos, não dá nem vontade de comentar. Nióbio, para a gente encerrar aqui a conversa, porque o Dr. Rubens está todo nervoso já, querendo falar com a gente, tá bom? Sim. Oba! Então, eu queria que você... Abraço, Dr. Rubens. É isso aí, ele daqui a pouquinho está chegando aí. Eu queria saber de você, qual a mensagem que você dá para o nosso público nesse ano que está chegando aí, porque é um ano que é um ano decisivo para o Brasil e para o brasileiro. 2018 é o fio que separa o futuro e o passado, definitivamente. Nós vamos saber se o Brasil vai mergulhar no passado ou se o Brasil vai finalmente dar um passo rumo ao futuro, e um futuro que quando eu falo de futuro e passado, vocês sabem que eu falo sobre prosperidade e pobreza. Então o Brasil vai decidir sobre pobreza e sobre prosperidade no próximo ano. Nióbio, qual a sua palavra para a gente concluir? Eu acho que o medo forja canalhas. Então, assim, a gente não pode ter medo. O momento é delicado, o momento é pesado, o momento é também de muita luz, né? A gente está essas pesquisas recentes que deram que o Lula só cresce, que a sua rejeição diminui. Ontem o Estadão admitiu pela pesquisa Ipsos que a rejeição do Lula é cada vez menor e a sua aceitação cada vez maior. Então, assim, a gente não pode ter medo, a gente tem que ter, sim, cuidado, a gente tem que ter, sim, atenção, mas que a gente seja valente. O presente que eu desejo para todo mundo é valentia, gente. Muito boa mensagem, Nióbio. Valentia. Vamos vestir nossa roupa de gente valente e vamos à luta. É isso aí. Obrigado, Nióbio. Eu desejo você, em nome do Rômulus, em nome da Camila, que é a chefe aqui da produção do programa, da equipe toda. Chefe que eu falo não é chefe, é chefe assim, é a que comanda a zorra toda, tá? É isso. Então, eu quero, em nome do programa e com certeza do blog, o Cafezinho e das páginas que compartilham, porque se compartilham, não é como o Brasil 247, falando verdades, Dilma resistente, botando pilha, tanta página boa agora, multiplicando o nosso trabalho, a nossa voz. E todo mundo vai desejar aqui a você, com certeza, um Feliz Natal e um ano novo repleto de valentia e de todas as coisas boas que você merece, tá bom? Obrigada a vocês. Só quero encerrar com a frase do Sérgio Ricardo, que mais fortes são os poderes do povo, de Deus e o diabo na terra do sol, de Glauber Rocha.
É isso aí. Olha, beijo para todo mundo. olha só, você resgatando o Glauber Rocha, muito obrigado por isso. E eu que sou baiano, você nem imagina, quando falam em Glauber Rocha, Raul Seixas, você fala em umas figuras aí, Gregório de Matos, eu fico bastante... Marighella, eu fico bastante emocionado. Um grande abraço, Niobe. Tudo de bom para você. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Tchau. Eu conversei aqui com Niobe Cunha, que é a nossa comentarista de política. Foi a última participação dela este ano, até porque o programa termina amanhã, né? Dá uma pausa para as férias de fim de ano. E eu já vou agora direto falando com o doutor Rubens Francisco. Wellington. E... Não, eu vou passar para você, mas ele já vai ficar em linha, só para eu só quero dizer que o artigo o relatório do Dr. Rubens já está publicado na página do Cafezinho, na fanpage, e eu coloquei na descrição do programa e está como pregado no topo dos comentários aí, quem quiser ver, o pessoal já está curtindo, já está compartilhando. Eu recomendo que todo mundo veja, é muito sintético, curto, mas assim, contundente. É isso aí. E graças à participação direta, a gente já tinha se despedido dele na terça-feira, desejado Feliz Natal, próspero Ano Novo, aquela coisa toda, né? Aquele ritual ganhar presente de Natal. O Rubens mandou uma Ferrari para mim pelo correio. Chaveirinho, né? Um chaveirinho. Pois é. Rubens Francisco, doutor Rubens, que é o nosso comentarista aqui de assuntos jurídicos, eu quero, antes de ouvir a sua bela voz, agradecer a você por ter aceitado esse convite e por ter contribuído decisivamente para que o nosso público conheça a verdade sobre o destino de Eduardo Cunha. Como o Rômulo falou, o post já está fixado aqui no programa e já está publicado no blog, o Cafezinho, e eu, com certeza as outras páginas vão compartilhar, porque é um blog um post de extrema relevância para acabar de vez com o disse-me-disse sobre a presença de Eduardo Cunha na política brasileira, mesmo em tese, sendo uma pessoa condenada. Quer dizer, nem condenado ele é. Ó, atenção, nem condenado Cunha é. Isso aqui é sensacional que o Rubens traz pra gente. Bom dia, Rubens. Bom dia, tudo bom? Tudo ótimo. Rubens, a gente trabalhou, você um pouco mais cedo, mas foi durante a noite aí no Brasil, eu e Rômulo com você até a madrugada daqui, da Europa, e quase 2 da madrugada, e a gente debatendo o que fazer, o que não fazer, o que falar e o que não falar. E você nos enche de orgulho por fazer parte dessa equipe. E eu quero que você fale aí qual foi a metodologia que você utilizou para chegar a este texto que acabou de ser publicado no blog. Então, eu fiquei surpreso com a notícia, né, que o Rômulo perguntou para mim. Atenção, tive um probleminha aqui com o som do Rubens. Em conexão ruim do Brasil, né? Eu vou desligar e ligar de novo para não ter erro, né? Então, não ter erro. E aí, o Rubens vai chegar com certeza com voz. Vamos ver aqui. Enquanto isso, eu queria comentar o título que eu achei muito legal, que é o seguinte: seguindo as pistas da prisão, entre aspas, de Eduardo Cunha, o caminho da verdade. E aí o lead é o seguinte: separando fake de real news, a temida influência de Eduardo Cunha na política nacional, para além de relatos de terceiros, em on ou em off, é hoje fato jurídico julgado em decisão colegiada da Suprema Corte Brasileira. É isso aí. Nada além da verdade. O Rubens está tendo um problema no sinal aí. Que pena, né? Mas é o seguinte, enquanto o Rubens não chega, você já vai lendo aí o artigo, porque ele ficou pequenininho. Ficou assim. Né? E depois depois eu leio... Agora sim, o Rubens já voltou. Rubens já voltou. Então vamos seguir com o Rubens e depois a gente comenta lendo o artigo, tá bom? Rubens, foi que houve com sua internet? Não pagou a conta não, Rubens? Alô, Rubens? Liga pro número, Wellington.
Eu vou tentar aí mesmo. Então Rômulo, vá tentando aí. Pois Vá não. tentando. É, E eu... o Rubens, de uma maneira gentil, se dirige a gente, né? Porque ele acompanhou os últimos programas, essa discussão sobre a circunstância do Eduardo Cunha. Então ele fala, prezados Wellington. Agora estou te ouvindo. Agora está ouvindo, Rubens, eu bom? já ia promover aqui uma vaquinha para a gente pagar sua conta aí de internet e tal. Rapaz, São Paulo está passando uma dificuldade enorme. A internet não é a prova de chuva, segundo você. Então, caiu um temporal, tá um tempo ruim aqui, e aí não sei, né, como é que isso influencia, mas é fato, influencia a transmissão ficar ruim, enfim, é um problema sério. Mas vamos lá, qual foi a metodologia, Rubens, que você utilizou para chegarmos a esse material fantástico que acabou de ser publicado? Eu assino com o Rômulo, não sei se o Rômulo botou meu nome, não vi ainda o artigo, mas está lá. Com certeza é 98% seu, né? 1% aí, humildemente meu, e 1% do Nada. Rômulo. Quem assina é ele, é Rubens, claro. É isso aí, vamos nessa, Rubens. Não, então, porque assim, quando o Rômulo ligou para mim e falou desse comentário do Nassif, fiquei surpreso, porque eu acho, né? Eu conversei com o Nassif 2 vezes, eu até mandei uma mensagem para ele ontem, em razão desses acontecimentos, além de ter mandado o relatório para você, eu mandei uma mensagem para ele, um comentário para ele colocar no post, lá no blog. Aí tem a questão da moderação, ele vai ter que aprovar, ele vai ler e tal, não sei se ele vai publicar. Mas eu até mandei uma cópia para vocês da mensagem para ele. Só por uma coisa rápida. Eu conversei com o Nassif 2 vezes. Uma por telefone, na época que a Lei Cancelia não tinha esse nome ainda, 2016, ela estava estagnada lá no Senado, estava com muito problema, por conta dessa escola que o Sérgio Moro criou no país, né, do direito do inimigo, né, que você não tem possibilidade de defesa. E nós já estávamos imaginando um procedimento de anistia para os sindicalistas, porque é praticamente impossível vencer a muralha draconiana do TJ lá do Rio de Janeiro, de outros estados, né, como aconteceu com o Prisco. Enfim, vários sindicalistas ficaram presos sem base legal, mas por conta dessa teoria do inimigo aí, que o cara descrevia uma tese, né, plausível, em que o sujeito seria um perigo para a sociedade, e essa tese do Ministério Público, essa hipótese, essa ficção, servia de base para um decreto prisional. Né? Então, dentro dessa lógica, por exemplo, o negócio estava tão ruim em 2016 que se o Ministério Público apresentasse uma denúncia contra o Coelhinho da Páscoa, dizendo que ele ameaçou o Papai Noel, o Coelhinho da Páscoa ia ser preso preventivamente, entendeu? E não interessa se os dois não existiam. O interessa é que o promotor foi lá, contou uma história, fez a denúncia, o juiz pega e decreta a prisão e acabou. E ninguém revoga. Né? O único que você consegue alguma coisa é o Gilmar Mendes, né? E mesmo assim, sob crítica, sob comentários, né? Enfim. Então, nesse contexto, em 2016, a gente encontrou esse projeto de lei, na época a relatoria era do Jucá, então você imagina, né? Projeto de lei de bandido, que não sei o quê, que não pode e tal. Aí fomos e juntamos um material evidenciando os crimes do Ministério Público, justamente para ele atacava certos grupos políticos e econômicos através da ação, né, que é a questão da lawfare, e favorecia outros. Né? Então, era necessário uma lei daquela natureza. E aí tomou um gás. Aí o Renan pegou a relatoria disso aí, mandou juntar esse documento. Essa documentação toda está juntada na PLS 280, hoje Lei Cancelia, está dentro do processo legislativo. Tivemos vários percalços. O Nassif ligou para mim, porque foi a única manifestação positiva e com documento dentro desse processo. Pediu uns detalhes e até tive que fazer uns comentários contrários a Marco Aurélio, porque na ocasião Marco Aurélio, para impedir... Quer dizer, isso não está explícito, mas a coincidência é gritante. No dia 6 de dezembro, quando ia entrar em pauta
no Senado para aprovação da lei Cancelia, que estava tudo certo, o Marco Aurélio solta uma liminar caçando a presidência do Senado do Renan, num processo do Rede, que era a DPF 402. Aí eu entrei como amigo escuro nessa DPF, pedi para ele reconsiderar a liminar, né? Eu também juntei esse material na PL 280, né? Sugerindo que o Senado não acatasse a decisão do Supremo, porque, explicando, né, que é uma insubordinação, porque não recebeu o oficial de justiça, e aí eu escrevi, assinei, coloquei dentro dessa PL 280, que não existe insubordinação a quem não é subordinado. O Senado não é subordinado ao STF. Eles estão equânimes, eles estão no mesmo patamar, entendeu? Então, em tese, não poderia uma decisão monocrática de um ministro, com todo respeito, com as 1000 vênias, pedir 1000 vênias pela intervenção, entrei pela janela, entrei com o amigo escuro. Ele foi muito educado, né? Não aceitou a intervenção com o amigo escuro e tal, mas foi muito educado, como sempre, é muito polido. E a gente complicou, assim encerrou o ano de 2016, no meio dessa confusão toda. O Nassif publicou, inclusive, essa parte dessa história, dessa nossa intervenção na PL 280, na origem da Lei Cancelia, do que hoje é a Lei Cancelia, no blog dele. A matéria era, acho que o xadrez do golpe, xadrez de alguma coisa assim. Então isso foi ano passado. Esse ano encontrei com o Nassif na PUC, quando foi o lançamento do livro Comentário a uma Sentença Anunciada. Aí estava lá tava o Cacai, estava o Cardoso, e a gente comentando, aquele clima, né, de que a Lava Jato era abusiva e tal. Então, me surpreendeu quando o Rômulo comentou essa história do fake, que ele teria falado esse tipo de coisa, sem ao menos perguntar antes de publicar. No máximo que poderia acontecer, ele ficar curioso sobre esses comentários do Cunha, que nós fizemos na terça-feira, e vocês têm falado, a gente tem conversado às vezes através do Skype, através de métodos aí de comunicação, sobre essa situação do Cunha. Porque o Cunha, quando ele veio para Brasília, ele veio numa situação esdrúxula. Eu tentei, en passant, ver se conseguia conversar com ele, por isso que eu fui na Papuda, porque o destino de um preso, né, assim, não é que ele não é condenado, ele é condenado em primeira instância, ele não é condenado em sentença transitada, em julgado e recorrido, ou seja, ele não está condenado na última instância, que onde, em tese, te leva à prisão, como é o caso do Maluf. Ele já fez todos os recursos, está lá no Supremo, já esgotou, em razão disso, acabou os recursos, aí ele pode ser levado à prisão. Essa é a proposta da Constituição de 88. O Cunha, a exemplo de vários brasileiros, ele está na situação nova, em que você é um preso por decreto. Decretaram sua prisão, você vai preso e acabou. Então, o Moro decretou a prisão do Cunha, antes de ser condenado, ele ficou preso. Foi condenado em primeira instância, ele não é condenado irrecorrível, em tese, pela Constituição de 88, ele ainda goza da presunção de inocência, ele não deveria estar preso. Ele só poderia estar preso se ele fosse um cara que matasse, entendeu? Tal. Então, o que acontece? A defesa do Cunha entrou com vários pedidos nesse sentido. Todos eles foram negados, porque a Procuradoria-Geral da República, na época o Janot, juntou provas, escreveu no seu parecer que Cunha, mesmo preso, isso é palavra do Janot, por isso que eu coloquei aí. Não é que a gente vem aqui falar a teoria da conspiração e ficar com tipo sci-fi aí, tipo ufólogo que fica vendo ET. Quando a gente comenta alguma coisa em público, até porque eu sou advogado, tenho que zelar por pela veracidade, né, do que está sendo proposto, sob pena de cair no ridículo. E sob pena de comprometer as defesas que a gente patrocina. Então, quando eu falei que a tese de que Cunha teria intervido de algum modo para excluir o nome de Tacla Duran do relatório, é com base em todos esses elementos de convicção provados dentro do processo penal
e apreciados por ministros. É uma decisão colegiada. Quando o Janot apresentou as provas e o argumento de que Cunha deveria ficar longe de Brasília, né, em hipótese alguma ser liberado, porque mesmo preso ele dominava a Câmara, esse parecer o Fachin aceitou preliminarmente como relator, e depois a decisão do Fachin foi ratificada por vários ministros do STF, uma decisão colegiada. Então essa decisão não é que o Rômulo teve uma perereca, eu acho que é assim, eu acho que o Cunha está fazendo. Não foi, não é desse jeito. É baseado em um trabalho jurídico, né, com provas, com pareceres do próprio Poder Judiciário, do próprio Ministério Público. E a única tese plausível, perceba, nós estamos naquele período tenebroso do Brasil, do Poder Judiciário, das teses. O que está condenando, absolvendo, falando, são só teses. Alguém imagina alguma coisa, a tese é plausível, isso vale. O Moro ele decreta prisão preventiva, ele condena, tudo com base em teses. Então, nesse universo de teses, sabendo que o Cunha, enquanto estava o Janot à frente do Ministério da Procuradoria-Geral da República, vedava a possibilidade de ele ir a Brasília, porque longe ele já influenciava a Câmara, imagine algumas quadras da Câmara o que ele não poderia fazer. Aliado a isso, a vinda do Cunha para Brasília foi totalmente fora do normal. Se é que ainda tem alguma coisa normal, né, em termos jurídicos no Brasil. Por quê? Ele não foi para Papuda. Lá estava até pronto para ele compartilhar a cela com o Funaro. Né, que ele ficaria lá, porque quando um preso, né, está custodiado pelo Estado, ele é transferido, ele tem que se apresentar, né, em algum lugar, ele permanece no estabelecimento prisional. Por quê? Porque nós temos uma coisa chamada LEP, Lei de Execuções Penais. Essa lei ela normatiza o tratamento, né, e como que deve lidar com a pessoa que está sob custódia do Estado. Né? Então, dentro da LEP, o normal seria que ele viesse num veículo oficial, né, devidamente escoltado lá por policiais e tal, conduzido até a Papuda e lá permanecesse à disposição da Justiça, que no caso seria em razão da 10ª Vara Federal. Certo. Ô, Rubens, mas você disse que você foi lá na Papuda e Cunha não está na Papuda, não é isso? Não está. Com certeza não estava. Não estava na Papuda, não estava na Superintendência da Polícia Federal, também fui lá. O que disseram de boca é que ele estaria no DCCP, que é um lugar assim para preso da Polícia Civil do Distrito Federal. Né? E aí tem essas questões, se ele ficava lá, como é que era o controle. E eu até mandei fotos aí, que o lugar é precário. De todos esses lugares aí que ele poderia estar, né, aguardando aí a decisão da Justiça, aguardando a disposição do Poder Judiciário, o lugar mais precário é justamente, supostamente, esse DCCP. Pois é, Rubens, apenas para informar o nosso público, eu quero falar que essas fotos a que você se refere, elas estão publicadas, aí foram publicadas há pouco no artigo de uma pesquisa muito boa que você fez e que você deu aqui para mim, para o Rômulo, que está publicado no blog O Cafezinho. Então, eu sou muito grato. Mais uma vez, Rômulo quer fazer uma pergunta aí rapidinho, Rômulo. Não é, na verdade, uma pergunta. Eu queria informar o Rubens que realmente eu fui lá verificar e o comentário dele ainda não entrou, não foi autorizado pela moderação. Mas, para facilitar, porque mesmo no post do Nassif, a maioria dos leitores se questiona, a maioria tem dúvidas sobre a situação prisional, entre aspas, do Eduardo Cunha. Então, eu, como sou ainda blogueiro do GGN e sou assinante, eu gosto de ler o GGN, sempre gostei de ler as colunas do Nassif. Foi ele que me inventou, digamos assim, porque foi ele que me convidou para ter um blog lá no GGN, então vou ser eternamente agradecido a ele. Eu, nessa qualidade, eu não preciso de moderação para os meus comentários. Então, eu tomei a liberdade, Rubens, de pegar o seu comentário, que você já tinha me enviado, e estou colando aqui ali na sessão para que todo mundo possa ver, e vou deixar, evidentemente, o link para o artigo que nós acabamos de publicar no Cafezinho, com o seu relatório, com as fotos, com os números dos processos, né, o cronograma de todo do trajeto do Eduardo Cunha ao longo das supostas prisões. Então,
para todo mundo também lá no GGN poder contribuir para essa busca pela verdade. Ok. Ô Rubens, então se o Cunha estaria, pelos relatórios que você seguiu aí nas pistas, preso nessa tal dessa DCCP, e pelas fotos aqui, isso aqui parece um pinico com grades, né? Assim, uma coisa que não dá para o cara, se ele tiver duas ideias, ele tem que sair para trocar de ideia e voltar com outra ideia para ficar lá dentro. Duas ideias não cabem lá dentro, imagine. Aí, então, aquele ritual de limpar privada, de ler Bíblia, não sei o que e tal, isso... Tá. Então, deixa eu te explicar. É que assim, é que o pessoal não entende como é que é essa dinâmica de prisão, como é que é o universo prisional. Esse termo faxina, não é que ele vai fazer faxina, limpar coisas. O faxina, ele é um título como se fosse o xerife do ambiente prisional. Tem várias alas, né? Vários raios ou vários pavilhões. Né? Então, naquele pavilhão, que é um setor assim, com várias celas destacadas, os pavilhões, os raios, eles são destacados por uma questão de lotação. Né? Em tese, tem uma lotação máxima de pessoas que poderiam permanecer ali, detidas. Né? Então, por pavilhão, você tem uma lotação, além da lotação por cela. Né? Tudo isso é hipotético, porque no Brasil cabe 12, tem 50. Né? Então, é completamente absurdo. Só ele tinha uma lotação na orientação carcerária lá em Pinhais, uma cela só para ele. A cela 607, né, na ala 6. Inclusive o Zé Dirceu, ele estava numa cela partilhando com o Argolo. Está falando que ele estava lotado na mesma cela que o Cunha, tem um erro aí. Né? Ele estava preso, né, detido lá. Esse ele está falando, né? Esse ele que você está falando é o José Dirceu, é isso? Não, o Nassif está comentando aí que o companheiro, né, de cela do Cunha, né, que seria o Dirceu. Na verdade, o Dirceu está preso no mesmo estabelecimento prisional, na cela na movimentação carcerária oficial, porque não é assim, como se fosse um safari, você joga o preso lá dentro, ele acha onde ele fica, ele acampa onde ele quer e tal. É tudo normatizado. Quando um indivíduo entra no centro prisional, ele vai para uma cela dentro de uma ala. Por quê? Vamos supor, eu chego lá para, sei lá, pedir uma procuração para ele, para fazer um procedimento qualquer. Então, eu me apresento, advogado de fulano e tal, CPF e tal. Aí, o serventuário do sistema prisional, ele acessa o sistema e digita o nome do detento, então vai aparecer onde ele está, para que ele possa ser localizado dentro do complexo e ser trazido ao palatório. Entendeu? Não é essa bagunça, o cara entrou, ele fica onde quer, sei lá, ou fica com quem quer. Não é assim. Porque ele tem que... a rotina, né, o meandro prisional, ele tem uma série de peculiaridades. Então, para quem olha de fora, às vezes, por falta de informação, interpreta as palavras ao pé da letra e é levado a erro. Então, esse termo faxina, é o faxina aqui, no caso, sei lá, do pavilhão 6, lá da ala 6, lá de Pinhais, significa que ele gozava do status de liderança dentro daquela ala, né? Então, por exemplo, a divisão da comida, da sobremesa, intermediar, por exemplo, a comunicação para o diretor, que é chamado pipa, né? O preso está lá, cadeia vencida, ele quer ir para o dentista, alguma coisa assim, então ele manda uma carta para a administração do presídio, que fica destacado da carceragem, né? Onde fica a permanência. Então, esses presos de maior destaque, né? Por exemplo, em Araraquara, né? Quem é que o faxina lá? É o Julinho Carambola. Não sei aonde. É isso. O faxina que está se referindo é essa gíria. Não é o cara que faz a limpeza, na verdade, não. É o Camila Govedice lá do presídio, que manda na zorra toda, é isso? Exatamente. Certo. Ela seria a faxina aí do cafezinho. A faxina que você vai falar qualquer coisa, tem que falar com ela primeiro. Ele vai sair qualquer coisa, tem que ser com ela primeiro. Pronto. Então, é isso aí, tá? Então, dentro desse contexto, os pedidos da defesa para que ele saísse lá do Paraná e viesse para Brasília eram sistematicamente negados através dos pareceres do Ministério Público, do Janot,
sob o argumento e as provas por ele colacionadas dentro do processo, de que mesmo preso no Paraná, ele influenciava no Congresso. Isso é palavra do Janot, para o Fachin. Não é palavra minha, sua, do Rômulo e tal. Isso é oficial, eu te mandei o documento aí pro Rômulo, mas como não tem essa publicidade toda em cima de processo, talvez o Nassif tenha sido induzido a erro por falta de informação. Eu até me dispus, se ele quiser, estamos aqui, eu levo a documentação para ele, levo as peças de processo, ele é jornalista, ele pode ver comigo aqui, eu apresento para ele. Não sei também se tema já foi levantado o segredo de justiça dos processos do Cunha, né? Em razão disso que não pode ser exibido a peça em si. Mas o teor da peça, eu mostrei para o Rômulo é advogado, né? Para poder fundamentar o que a gente está falando aqui. Não é leviano, ele viu os documentos, tem assinatura digital, ele pode conferir mesmo aí da Suíça. Ele acessa o site do STF, vai conferir as assinaturas digitais desses documentos que eu mandei para ele, e vai conferir que a documentação é verdadeira. O Janot efetivamente falou isso, o Fachin efetivamente concordou com isso, e os ministros da segunda turma efetivamente votaram nisso. Então, submetido ao Poder Judiciário, todos esses argumentos que a gente está comentando aqui foram apreciados e tidos como verdade. Então, estamos sob chancela do STF. Não há que se falar em fake news. A gente está falando de uma coisa aqui sedimentada, comprovada, e não por nós, pelo próprio Poder Judiciário, entendeu? Rubens. Agora, a situação do Cunha... Sim. Pois não. Não, conclua. Exatamente por causa do tempo. A situação do Cunha é esdrúxula na medida que ele vai para Brasília depois que o Janot saiu, né? Boi depois de morto vira vaca, então, né? Acabou essa história aí. Ele veio para Brasília sob pretexto de prestar esclarecimentos na vara federal. Não estava na Papuda, não estava na Polícia Federal. Segundo disseram, ele estava no DCCP. DCCP é essa precariedade que você viu aí no documento que eu te mandei, né? Teve rebelião. Já está publicado no blog e também aqui na fanpage. Então, tá aí o Simpol, o Divinato, a gente fez vários trabalhos aí de ações para a polícia, de salubridade, periculosidade, reposição salarial. Então a gente tem uma luta muito grande com a polícia de vários estados, inclusive do Distrito Federal. Esse material é do Simpol, né? Então realmente se tudo isso é verdade. Tem ofícios para a segurança pública, né? Para o Ministério da Justiça, das condições deploráveis que já se encontrou essas dependências carcerárias aí. Então, de todo o universo carcerário de Brasília, o mais precário é esse. E não sei por que ele estaria lá, né? E, assim, também lá, sei lá, é uma coisa esquisita, né? Então, a rigor, não se sabe exatamente onde o Cunha está. Porque se ele estivesse na Papuda, por exemplo, teria um registro, do mesmo jeito que aconteceu em Pinhais. Ele está na cela X, na ala tal, com o papai e tal. Então tá lá. Na hora que ele sai, você entrar na cadeia é rápido. Você sair, rapaz, você não tem noção. Você tem que passar por um monte de porta, um monte de revisor, um monte de coisa, tem que assinar um monte de negócio. Então, toda entrada e saída de um estabelecimento prisional é altamente burocrático e totalmente supervisionado. Você passa por um N sistemas antes de chegar na rua, né? E geralmente você vai na caçamba da viatura, né? A viatura da fechada, né? É chamado bonde, né? E aí você de lá é levado diretamente onde o juiz te requisitou, né? Então não se tem notícia dessa movimentação, quando que ele foi, para onde ele foi, o que ele fica fazendo. Eu te mandei umas fotos aí das estações aí da DCCP. Do conforto, né? Então, você imagina que ele sai com a foto do Cunha. Ele sempre sai com terno impecável, barba feita, entendeu? Cabelo, né, com corte moderno. Parece que ele está saindo de um flat. Então, parece que, se você cai num lugar desse daí, em 5 dias você parece um troglodita, porque não tem gilete, você não pode se barbear. Né? Para tomar banho, você viu que não tem condição nenhuma aí. Você dorme no chão, num colchão improvisado e tal, você fica tudo amarrotado. Você sai no bagaço. Você viu quando mostraram as celas do Cabral,
A foto do Cabral quando era governador, a foto do Cabral quando era... Veja bem, eu não concordo com esse tipo de exposição de pessoa presa, tá? Eu acho isso uma afronta, uma violação, uma violência desmedida, Mas, uma afronta leve. Rubens, aqui nós não estamos colocando em xeque o ridículo, quão ridículo é essa exposição de presos. A questão que se coloca aqui é que nós denunciamos neste programa, através do blog O Cafezinho e das páginas que compartilham, que Eduardo Cunha influencia na política. Wellington. Sim. Posso colocar um áudio a esse respeito? Curtinho. Pode falar. Por favor, Pode só um falar. momento. Deixa eu fechar aqui, porque eu estou com o retorno do Rubens. Agora eu já posso botar. Por exemplo, quando você nomeia alguém... Imagine se o Eduardo Cunha, que está, enfim, distante, né? Pode influenciar alguma coisa aqui. Não, influência nenhuma. Por exemplo, quando você nomeia alguém do PSDB, eu acho que o PSDB qualifica com a sua participação o governo do presidente Temer e ajuda, nesse momento dramático, a dar as melhores respostas. Agora, esse grupo originário, que tem como líder e chefe o Eduardo Cunha, que as pessoas vão a Curitiba para saber o que é que ele orienta, o que ele recomenda, o governo não pode ficar exposto a isso. Não pode ficar exposto, e o PMDB não concordará que o governo continue a ser influenciado por Eduardo Cunha ou por alguém que o sucedeu no processo político-legislativo. Evidentemente, a primeira voz é de Michel Temer, negando que Cunha exerça influência sobre o governo, e a resposta do então líder do PMDB no Senado, o senador Renan Calheiros, falando a verdade, que na Câmara quem manda é Eduardo Cunha, e foi ele, segundo ainda na semana passada o senador Renan Calheiros, falou, foi o Eduardo Cunha que nomeou o novo primeiro-ministro do Brasil, que é o homem do Cunha, o deputado Carlos Marum, que é o mesmo homem do Cunha que retirou do relatório final da CPI todas as menções ao amigo pessoal do Moro, Carlos Zuccolotto, e a tudo que revelou Rodrigo Tacla Duran. É importante lembrar isso, e como nós alegamos aqui e mantemos, Wellington, no sábado, no artigo de grande repercussão, esses entendimentos para essa retirada partiram de um entendimento que eu não tenho, assim como requisitou um parlamentar para mim, que eu tivesse documentos, eu não tenho realmente a ata lavrada em cartório da reunião entre o excelentíssimo juiz Sérgio Moro e o nobre ex-deputado Eduardo Cunha. Não tenho. Eu considero isso uma prova diabólica. Mas, enfim, o parlamentar que é jurista certamente conhece as implicações do termo. Mas, mesmo não tendo eu confirmo o relato da minha fonte de que foi um entendimento, sim, um acordão, em troca da liberdade de Cunha, porque, como nós dizemos, a situação de prisional, entre aspas, de Cunha, resta sendo uma dúvida. Ele quer resolver isso para poder frequentar os melhores restaurantes com Cláudia Cruz. Então, em troca da liberdade oficial, deixar de viver como um clandestino e poder aparecer novamente em público, foi retirado tudo que provocava problemas gravíssimos para o Eduardo Cunha e para o juiz Sérgio Moro, para o Dedê e toda a gangue da panelinha de Curitiba. Fala, Wellington. Ô Rubens, muito obrigado por esses esclarecimentos e por este relatório fantástico que atesta aqui. Eu vou ler aqui a conclusão apenas. Ante o exposto, o presente relatório confirma, em linhas gerais, o que ambos, Wellington e Rômulus, têm afirmado no programa Expresso da Manhã com relação à situação prisional de Eduardo Cunha. Faz prova irrefutável, aludindo aos documentos que dormitam no HC 144.295, oriundo do próprio Ministério Público, que conta com ratificação e chancela da colenda segunda turma do STF. Em síntese, não há que se falar em qualquer fake news no que se concerne questionamentos sobre o paradeiro real de Eduardo Cunha, bem como a afirmação de que sim, esse mantém sua influência sobre a política nacional. Muito obrigado. Antes de despedir do Rubens, eu queria falar, na qualidade de assinante do GGN, eu já publiquei, está lá no post do Nassif, a mensagem do Rubens e o link para esse relatório, para que todo mundo tenha acesso a essa pesquisa muito boa que o Rubens, eu agradeço novamente, quero agradecer no ar publicamente,
as horas que ele se dedicou para levantar todas essas informações ontem para a gente. Muito obrigado, Rubens. Muito obrigado. Feliz Natal para você, meu irmão. De novo, hein? Feliz Natal. Vamos ver se não tem mais surpresa, né? Não. Mas eu estou à disposição do Nassif. Se ele quiser, eu levo a documentação para ele ver, para ele se informar, porque eu acho que faltou informação para ele, né? Ele tirou uma conclusão, pegou esses termos aí, faxina e tal, e juntou na cabeça dele e entendeu errado. Para fechar... Mas ele esclarece. Tá bom, então, Rubens. Grande abraço para você, Rubens. Mais alguma coisa para o Rubens? Não. Para fechar, eu queria lembrar que a gente não pode discutir a confusão entre eventual comportamento, né, relatado por terceiros do Eduardo Cunha no Paraná com a situação dele de clandestino em Brasília. A discussão hoje é a influência que Eduardo Cunha tem na capital federal. No relatório do Rubens, ele ressalta o quão esdrúxula é a permanência dele. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que, justamente pela influência que ele mantém, o Fachin tinha decidido, foi ratificado pela segunda turma, pela influência que o Janot comprovou com provas um pleonasmo, mas hoje em dia no Brasil a gente tem que falar assim, né? Comprovou com provas, foi concedida por Fachin, ratificada pela segunda turma e não executada. Olha isso, uma decisão do Supremo Tribunal Federal dizendo que Cunha deveria regressar ao Paraná não foi cumprida ainda, já passou mais de 3 semanas. Então, assim, você vê o quão não influente é Eduardo Cunha. Simplesmente ele tem uma ordem da segunda turma do Supremo Tribunal Federal para ir para o Paraná e ele permanece na capital federal. Por que é tão importante para o Eduardo Cunha ficar em Brasília? Foi para o Paraná, se ele foi para o Rio de Janeiro, por onde é que ele foi? Porque depois que ele saiu do Paraná, sumiu a notícia sobre ele. Uhum. Não se sabe onde ele está. Não tem aquele negócio, Cunha saiu do presídio agora, saiu da DSPP, chegou no fórum tal para falar com o juiz tal, ou falar com... Ele chegou em Brasília e desapareceu da mídia, de tudo. Pois é. Ninguém sabe, ninguém mais ouviu falar. Não sabe se ele está, se ele foi, entendeu? Olha, Rubens... Eu até brinquei com o Rômulo aqui. Sim. Se o Nassif dissesse assim, olha, eu tenho prova que o Cunha está em Urso Branco, lá no Acre. Eu saio daqui agora, pego o avião e vou para lá, só para ter certeza. Olha, muito obrigado. Me disponha isso. Muito obrigado. Não, esse é um serviço que você presta ao Brasil, viu, Rubens? E por isso a gente dá voz a você aqui. Muito obrigado. E eu desejo que o Provítimas, que é essa iniciativa da qual eu e Rômulo temos a felicidade de fazer parte, consolide muitas coisas boas também em 2018. Mais uma vez, Feliz Natal para você e um ano novo repleto de realizações. Tudo de bom e obrigado. Tá, João, então. Felicidades. Um abraço, tchau. Um grande abraço. Eu comecei aqui. Todos. Obrigado você. Eu comecei aqui com o Dr. Rubens Francisco, que é o nosso colunista para assuntos jurídicos no programa Expresso da Manhã e que você assiste hoje ao finalzinho agora do penúltimo programa, né? Do penúltimo programa de 2017. Rômulo, para a gente encerrar rapidinho aí agora. Exatamente, Wellington. Eu preciso fazer essa menção. A gente foi surpreendido ontem com o Nassif declinando do direito ao sigilo da fonte e revelando que a informação do relato sobre o comportamento do Eduardo Cunha, não em Brasília, lá no Paraná, que já é uma coisa antiga, teria sido o ex-ministro, né, a liderança tão respeitada pela militância, José Dirceu, que se encontra num momento muito difícil. Nós sabemos que quando ele está sempre na iminência de ser usado como troféu pela meganhagem. Então, eu imediatamente tentei entrar em contato com o ex-ministro, uma pessoa com quem eu tenho algum contato, e ele estava em trânsito, né, em viagem, mas mesmo assim muito solícito, respondeu por meio do assessor que eu acompanhava, umas mensagens de texto e de voz. Então, eu vou ler um texto que eu combinei, mandei para aprovação deles e foi aprovado, e aqui eu vou ler uma manifestação concertada com o ex-ministro José Dirceu. Procurado ontem, José Dirceu estava em trânsito. A comunicação com a assessoria era intermitente, com quedas sucessivas de sinal. Portanto, ele sequer sabia do envolvimento do seu nome no noticiário. Na verdade, quem passou a citação em questão fui eu. Segundo a assessoria que eu acompanhava, Dirceu, mantendo a discrição habitual, preferiu não se pronunciar oficialmente.
defende que o momento é de união entre os canais de comunicação da resistência. O que foi relatado fora dessa diretriz, eu não repetirei sem autorização expressa. Eu respeito o sigilo de fonte. E entendo, evidentemente, as circunstâncias por que passa Dirceu diante do estado de exceção. Um alvo fácil a quem Dirceu é um troféu para a meganhagem. Um alvo fácil a quem podem recorrer quando em momentos de dificuldade perante a opinião pública, como é o caso agora. Disse tudo, Rômulus. Isso aí foi autorizado pelo José Dirceu, pela assessoria dele. À 1 da madrugada, estávamos ainda acordados, 1 da madrugada daqui, estávamos ainda acordados e conversando com o Dr. Rubens e cumprimos o nosso papel, porque o Cafezinho é o blog que gera esse programa e o único compromisso que eu tenho com o Miguel do Rosário é de publicar a verdade, para a gente não brincar com notícia. Por isso que a gente, às vezes, tem muita informação de boca, de garganta, de gogó, de delação, não é? Mas a gente não publica, a gente quer provas. Porque esse negócio de me disseram, esse disse-me disse, em tempos de internet não rola mais. Ô, Rômulo, para concluir... Então, para concluir mesmo, eu tenho que agradecer, Wellington. Como eu disse, a comunicação foi muito difícil, então a boa vontade, a prestatividade do Fernando Neto, assessor do Dirceu, que já esteve aqui, inclusive, no programa, falando da campanha Resistência José Dirceu, e convidamos ele mais uma vez, porque é sempre importante manter a defesa, sabendo disso, quanto a faca fica no pescoço do José Dirceu, é sempre importante lembrar a militância do uso político que se faz dele. Então fica aqui o meu agradecimento ao Fernando Neto, além, evidentemente, do ex-ministro José Dirceu. É isso aí. Muito obrigado, Rômulus. Muito obrigado a você que participou desse programa, ao Dr. Rubens, a Niobe, ao embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, por esse dia maravilhoso, o penúltimo dia do programa esse ano. Amanhã, o último programa desse ano. E a gente já convida você para fazer parte amanhã de um programa que vai ser de retrospectiva e também de muitas mensagens positivas. Quem é o cocô do dia para você? Eduardo Cunha. Eu quero saber onde ele está. Eu quero saber onde está o cocô, Wellington. É isso aí. Onde é que está o cocô, Cunha? Então, Eduardo Cunha, você é o Eduardo Cunha, o cocô do dia e o cocô do ano passado e desse ano. Você é um cocôzão. Amanhã a gente vai escolher o cocô do ano, hein? Amanhã nós vamos escolher o cocô do ano, com a sua ajuda aí, você que é internauta. Eu recomendo que você vá agora para o Brasil 247, porque o Leonardo Atushi vai começar o programa dele e ele merece a sua audiência. Chegue lá dizendo que estava com a gente aqui no Expresso da Manhã do Cafezinho, tá bom? Um grande abraço. Pessoal do Botando Pilha, falando verdade, de uma resistente para o pessoal do Brasil 247. Todo mundo compartilhou. Você que curtiu, continue curtindo. E atenção, eu sou muito grato a você que está fazendo doações na página do Expresso da Manhã. Sou muito grato mesmo pelo apoio. Muito obrigado e até amanhã, às 6 da manhã. Tchau, tchau.